Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. E o nosso papo de hoje é sobre a morte presumida. O que seria isso? Você já parou para pensar que a morte gera efeitos para aqueles que ficam? Eu não estou falando de luto, da questão sentimental, do sofrimento, da saudade. Eu estou falando de consequências para o fluir da vida mesmo. Nunca parou para pensar nisso? Então vem comigo que você vai entender. Eu sou Elisa Araújo, a advogada, e o nosso papo de hoje é sobre a morte presumida. O que seria isso? Bom, o direito, sabendo da importância e dos efeitos que a morte traz, para as pessoas que ficam, se preocupou com isso, obviamente, e existe previsão legal para essa decretação de morte presumida. Por quê? Eu vou falar e você vai entender. Morte presumida. O presumida vem da palavra presunção. O que seria uma presunção? Uma presunção é um julgamento que a gente faz com base em circunstâncias, em evidências, naquilo que usualmente acontece, E se você pensar que uma pessoa que falece gera vários efeitos, como por exemplo, fazer abertura de inventário, precisa, os herdeiros, recebem a herança, aquele que trabalhava, que tinha uma renda, a família tem possibilidade de pedir uma pensão, por exemplo, para continuar recebendo. Tem vários efeitos, Então, se a gente pensar nisso, bom, a gente já entende. A questão é, existe a morte, para o direito, existe a morte real, que é aquela que você conhece. Alguém falece, o médico atesta esse falecimento, lavra-se uma certidão de óbito e ponto. Do ponto de vista da morte, a gente finaliza. Mas a morte presumida não vai ser assim. Lembra da tragédia que aconteceu lá em Brumadinho? Pois bem, eu vou te dar um exemplo. Seu João, esposo de Dona Maria, eles têm como filho Joãozinho e Mariazinha, ok? Seu João sai do trabalho, depois de ter cumprido o dia inteiro de expediente, na volta para casa acontece aquela tragédia. O corpo de seu João nunca foi encontrado. Só que, diante das circunstâncias todas que envolvem aquilo, a gente sabe, depois de buscar, de fazer todas as averiguações, de passar dias fazendo buscas, não se acha seu João. E aí? Presumidamente, o direito encara isso como uma morte. Por quê? Imagina que até hoje não achem o corpo, porque a cidade ficou coberta pela lama. E dependendo do passar do tempo, muitas vezes nem acha depois, porque a natureza vai dar conta desse material orgânico que ficou ali. Então vamos lá. Se você parar para pensar, a vida continua para Dona Maria, Mariazinha e Joãozinho, certo? Apesar de toda a dor, eles precisam continuar a viver. E só que seu João era trabalhador, por exemplo. Eu acabei de citar no meu exemplo que ele saía do expediente de trabalho. E a Dona Mariazinha precisa, ele era a única pessoa que trabalhava na família, ela precisa ingressar com pedido de pensão por morte. Como que ela faz isso, se não tem óbito? E é justamente por isso que existe previsto no nosso Código Civil a possibilidade de declaração de morte presumida, para tratar desses casos em que uma pessoa em uma situação de perigo de vida, comprovado que ela estava na cena, no local, no contexto, e justamente para o juiz declarar essa morte presumida e trazer à família, aqueles que ficaram, o direito de surtir os efeitos que a morte traz na vida das pessoas. Justamente
para amparar essas pessoas, porque pode ser que nunca ache o corpo do seu João. Só que a gente entende que ele estava no caminho e foi soterrado por aquela lama. É exatamente por isso que eu presumo que aquela pessoa não está mais viva, que ela estava naquele contexto, daquela inundação, daquele terremoto, naufrágio, seja lá o que for, às vezes um acidente aéreo. Tem a prova de que ela embarcou, estava na aeronave, a aeronave ficou sumida, depois encontra restos, destroços da aeronave, e os corpos não são encontrados. Ou seja, na morte presumida existe toda uma circunstância, toda uma situação que leva a crer, presumidamente, de que aquela pessoa não está mais viva. Na ausência, não. Na ausência, a pessoa desapareceu do seio familiar, foi vista pela última vez em tal local, mas é só o que se tem notícias. Mesmo que as pessoas saibam de histórias por trás, isso não significa que eu tenha elementos. Mesmo que as pessoas saibam de história, que eu ouvi falar, mas se nas averiguações aquilo não for de alguma maneira provado, é só uma declaração de ausência, que tem outros efeitos jurídicos. Aqui na morte presumida, nós temos, com a declaração do juiz da morte presumida, isso é averbado em cartório, e ele funciona como um óbito. Então, em todas as vezes que for necessário, por exemplo, ela poderia requerer uma pensão por morte com essa declaração de morte presumida. No caso do meu exemplo de Dona Maria, se ela tivesse que vender o imóvel, por exemplo, dela, não quer mais ficar na cidade, ela precisa vender o imóvel, e com essa venda ela teria que ter a assinatura dela e do seu João, que não está mais aqui. Se ele não estivesse morto com a morte comum, ela apresentaria simplesmente o óbito e estava tudo certo. Mas se não encontrou corpo, não tem óbito, logo, o que poderia substituir o óbito? A declaração de morte presumida. Compreendeu? Então, essa é a razão de existir a morte presumida. Por isso que o Código Civil traz essa previsão, justamente para amparar as pessoas numa situação desse tipo. Porque você imagina, ela já tem essa tragédia que envolveu, ainda agora a vida precisa continuar, ela precisa cuidar de toda essa parte, e ela fica nesse impasse, porque ela não consegue resolver uma vez que não existiu o corpo, só simplesmente sabe da notícia e ela tem que arcar com essa informação, E se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou da informação, gostou do nosso papo, achou relevante, compartilhe com as pessoas que você acha que deveriam saber sobre isso, que gostariam de saber sobre isso. Eu já fico desde já agradecida pelo seu tempo. E comenta aqui embaixo, curte. Por aqui eu estou começando, e como eu sempre digo, começar nunca é fácil, Obrigado pela sua companhia e até mais, até a próxima. Continua comigo, que a gente vai ter muito papo bom para bater por aqui, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus.